Bom, pessoal, aqui para mim já basicamente começou, né? Então eu vou fazer a prece de início. Enquanto isso, o pessoal vai entrando aí, né? Boa noite a todos e todas que estão presentes, né? Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão e mestre maior, e vamos pedir a Ele proteção e amparo para todos nós, por meio da presença querida e amiga dos benfeitores trabalhadores do nosso cantinho, que sempre nos assistem em nossos encontros, principalmente quando fazemos esses estudos, né, em nossos, cada um de nós em seu lar, né, mas todos com o propósito do aprendizado, do estudo sistemático da doutrina, como meio de nos dar segurança nas nossas atividades na casa espírita, em especial a questão da mediunidade, que exige de cada um de nós, né, um esforço muito grande para aprendizado e colocação em prática, né, desses conhecimentos. Deixamos, então, a nossa vibração de amor, de carinho, a nossa prece, que dedicamos à equipe no nosso cantinho, em benefício do irmão mais necessitado, abrindo assim a nossa reunião de estudos de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoarmos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, como perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, nós estamos na lição 46 do livro Seara dos Médiuns, e a lição se chama União, né? E o Emmanuel aqui faz menção ao capítulo 31 do livro dos Médiuns, né? E esse capítulo 31 são dissertações espíritas, né, de diversos espíritos, e a primeira parte é dos espíritos superiores, e tem aqui a dissertação número 20, né, que é do São Vicente de Paulo. Então, eu pergunto aonde que nós paramos na semana passada. Se alguém puder me ilustrar, né, seria muito bom. Se não, a gente relê, né, a dissertação, que é número 20, do São Vicente de Paulo, que fala sobre a união faz a força, né? E é por isso que o título da lição no livro Seara dos Médiuns é União, né? Então, eu não lembro se a gente leu a mensagem de São Vicente de Paulo. Se alguém puder me ajudar, por favor. A mensagem foi lida. A mensagem do São Vicente, né? Isso. E o pessoal decidiu seguir em frente, né?
não continuar com as dissertações. Isso, voltar para o livro, né? Está por livro, isso. Isso. Então, é isso. Então, nós temos, então, que ler, né, de novo a, a lição 46, né, baseado nas informações de São Vicente de Paulo, que fala sobre a importância de nós nos unirmos, né, e ficarmos atentos para, ao invés de ficar olhando os erros dos outros, vamos entender que todos nós podemos errar também, né, e, portanto, vamos ver agora o que diz o Emmanuel sobre este tema. Tá ok? Eu não sei se a Elisete está aí, eu acho que não. Muito bem. Alguém tem vontade de ler? Ninguém? Bom, eu posso tentar ler aqui. A gente vai mais devagar, mas a gente já vai lendo já no miudinho, né? Oi, Eduardo, é Cláudia, boa noite. Oi, Posso ler? Cláudia. Ah, Qual muito que é o obrigado. título? Qual que é o título? É a 46, chama União, do livro Seara dos Médiuns. 46, União. Engraçado, esse livro está sem número aqui. A gente está sem número no livro que a gente tem aqui. Espera aí. É? Ela chama É União. estranho. Ela chama Olha no União. livro. É reunião pública de quando? Reunião pública do dia 24/6 de 60. 4/6? Tá, 24/6. Eu estou chegando. 24 de junho. Achou? Peraí, só um minutinho. 24. Esse aí está em 25. Estou apanhando aqui. Ué, fora de ordem. O título é qual mesmo? União. União. É o Chama-se União. É Pelo menos União. aqui eu, do Seara dos Médiuns. achei. União. 141. 141 está na nossa página aqui. Isso mesmo, achei. Beleza, então. Tá, então vamos lá. É para ler todo, Eduardo? Não, aí você começa devagarzinho aí vai falando Tá bom. tá Então, bom? E aí assim, a gente comenta. pode começar? Pode sim, por favor. Então, vamos lá. Seara dos Médiuns, né? Psicografia de Francisco Cândido Xavier, Emmanuel. União, reunião pública de 24/6/1960, capítulo 31. 31, né? Dissertação Isso. 20, né? Isso. Compadece-te e ajuda, a fim de que possa servir na união para o bem. Uhum. Pode seguir Não, mais um. não fosse a bondade do lavrador que ampara a semente seca, não receberias na mesa o conforto do pão. Então, é importante, né, que a mensagem em si, ela mostra, né, que nós temos que nos unir. E, portanto, a união, né, vai fazer a força necessária para nós cumprirmos com as nossas tarefas. Em especial, nós estamos trabalhando
na seara espírita e estamos falando sobre a mediunidade, né? Então, o Emmanuel traça, nesse início, esse paralelo entre a necessidade do cuidado, né, para que nós consigamos ter, né, a, o bem que vem deste cuidado, e assim por diante. Então, no caso aqui específico, ele está falando do lavrador, né, que dá o amparo para a semente para que nós tenhamos, então, né, depois da colheita da semente, né, o conforto do pão, né? Então, vamos em frente, então. Não fosse o trabalho do operário que assenta tijolo por tijolo, não disporias de segurança no alicerce do próprio lar. Isso acontece nos elementos mais simples. Pois é, em tudo na vida, né? As coisas vão sendo feitas pouco a pouco com o trabalho de alguém, certo? Vamos lá. Repara, porém, a atitude da vida para que ninguém falte à comunhão do progresso. Não condena ela o paralítico porque não ande, da cadeira de rodas. Não malsina os olhos enfermos, brune lentes protetoras. Não regala os mutilados à própria sorte. Faz recursos mecânicos. Espera só um pouquinho. Não se revolta contra os ignorantes que lhe torcem as diretrizes. Acende a luz da escola. Não aniquila os loucos que lhe injuriam as leis. Acolhe-os generosamente no regaço do hospício. Muito bem. Então, veja, né, que o Emmanuel, ele vem chamando a atenção, né, de que é preciso, né, que nós tenhamos sempre a possibilidade de termos uma atitude positiva, mesmo que haja alguma coisa faltando, que não está boa, né? Ao invés de você brigar, fazer uma coisa ou outra, ajuda para que a solução venha, sempre, né? Então, nos unindo. Então, ele fala lá, né? Ele, quando ele fala na atitude de cada um para o progresso de todos, né? Ele fala lá, não condena, né, a vida, né? Não condena, né, ela, o paralítico, porque ele não anda, né? Bom, o paralítico não anda, mas se você dá uma cadeira de rodas, ele passa a andar, ele passa a fazer uma parte importante, né, que é participar da vida, né? Ele fala, não malsina os olhos enfermos. Ele vai arrumar umas lentes protetoras para que a pessoa possa ler. Então, ao invés de nós lutarmos contra os olhos, né, ou lamentarmos da doença, vamos utilizar as ferramentas, né, que a humanidade, uma com as outras, vão trazendo conhecimentos para nós, para nos melhorarmos, né, melhorar a nossa condição de vida. Então, no caso aqui, dos olhos malsãos, você usa as lentes, né? Não relega, né, os mutilados à própria sorte, né? Faz recursos mecânicos, ou seja, a pessoa está mutilada, perdeu um braço, perdeu uma mão, né, por
quaisquer que sejam os motivos, você tenta colocar, né, uma mão extra, alguma coisa que dê o suporte que ele necessita, que a pessoa necessita. E coloca, não se revolta contra os ignorantes, né, que lhe torcem as diretrizes. Você fala, olha, tem que fazer desse jeito. E a pessoa vai lá e faz de outro jeito, fala, mas você falou que era desse jeito. E ele fala, você não vai ficar revoltado com isso, né? Então, você acende a luz, né, da escola, ou seja, você vai lá e ensina o ignorante para que ele saia da ignorância, certo? Para que ele aprenda. Então, você faz a sua parte nessa direção. Não aniquila os loucos, né, que lhe injuriam as leis, mas lhe dá o regaço do hospício. Hoje em dia, né, nós não temos mais o hospício no contexto que na época do Emmanuel tinha. Hoje em dia nós temos, na verdade, né, casas de saúde que vão permitir, né, se necessário for, por um tempo a internação de uma pessoa que tenha tido alguma crise de loucura, né, algum ataque mais perigoso, de esquizofrenia ou qualquer coisa assim. Aí essa pessoa é medicada para que os distúrbios mentais, né, sejam aplacados, sejam diminuídos, depois ela volta para o convívio do lar, né? Então, é importante a gente olhar, né, para levar o bem a todos, independentemente das condições de cada um, certo? É isso que eu estou entendendo aqui. Agora vamos ver. Cláudia. Imitando o sentimento da vida, sejamos uns para os outros, quando preciso, a muleta e o remédio. Olvidemos os defeitos do próximo, na certeza de que todos nos encontramos sob o malho das horas, na bigorna da experiência. Isso, para um pouquinho. Então, o Emmanuel está colocando assim, quando ele coloca essa questão, né, todos estamos sob o manto das horas, desculpa, o malho das horas na bigorna da experiência, né? Ele está dizendo assim, todos nós encarnados, e lembrando que estamos num mundo de expiação e provas, temos os erros, e a bigorna é que vai, né, nos lapidar, vai lá nos fazer assentar, né? Vamos afinar, né, a nossa mente, o nosso coração, vamos melhorar a cada um de nós através das experiências da vida. Uns estão mais adiantados do que os outros, mas estamos todos juntos. Então, ele diz lá, né? Vamos esquecer os defeitos do próximo, porque nós também, já que estamos no mesmo plano, na mesma condição, nós também temos os nossos defeitos. E queremos que eles sejam perdoados ou esquecidos pelos outros. Então, ele fala assim, olha, esquece, né? Deixa para lá os defeitos dos outros, porque você também tem, né? E ele fala também, sejamos uns para os outros, quando preciso, a muleta e o remédio. Auxiliar sempre. Dar, né, o ombro amigo para a ajuda um ao outro. Estamos juntos. E é por isso que a menção do Emmanuel, aquela mensagem de São Vicente de Paulo,
né, que fala a união faz a força. Ao invés de criticarmos e brigarmos uns com os outros, vamos nos unir para vencer as dificuldades, né? Então vamos lá. Tolerância é o cimento da união ideal, e só a união faz a força. Entretanto, há força e força. Reúnem-se milhões de gotas e criam a fonte. Congregam-se milhões de fagulhas e formam o incêndio. Para um pouquinho, né? Então veja, a grande questão é que nós nos tornamos intolerantes uns com os outros, só porque a pessoa não pensa como nós, né? Esse é um grande problema. Quando a pessoa não pensa como nós, oiê, já te dou a palavra, Faustinho, né? Só porque a gente não pensa como os outros, nós temos essa falta de, de paciência, né? Essa intolerância. E ele coloca, a tolerância é o cimento da união ideal. Então, nós temos que trabalhar nessa direção, né? De nos unirmos. E ele fala, a união faz a força, mas tem força e tem força. Então, de que força que nós vamos estar falando? Aí ele dá o exemplo, né? Se você tiver milhões de gotas, você cria a fonte de água cristalina para todos nós. Se você, né, ter a congregação de milhões de fagulhas, você forma um incêndio. De qual força que nós estamos falando? Que vamos trabalhar em conjunto, né? Então vamos lá. Pensa um pouco e entenderás que é sempre muito fácil ajuntar os interesses da terra e fazer a união para o bem da força, mas apenas entesourando as qualidades do Cristo na própria alma é que nos será possível, em verdade, fazer a união para a força do bem. Muito bem. Então, ele tá colocando assim, é sempre muito fácil ajudar os interesses da terra, né? É fazer a união para o bem da força, mas apenas entesourando as qualidades do Cristo na própria alma, ou seja, nós colocarmos em prática o Evangelho de Jesus no nosso dia a dia, né? É que nós faremos a união, né, da força para o bem de todos, né? Ou seja, nós temos que fazer diferente do que fizemos em vidas passadas ou mesmo nesta vida. Nós temos que começar a colocar mesmo em nossos corações, né, o trabalho de nos burilarmos, de colocarmos o Evangelho de Jesus no nosso dia a dia. E é muito importante a gente pensar nisso do ponto de vista da mediunidade, né? Vamos olhar para a questão da mediunidade e ver como que ela surgiu para cada um de nós, né? Para cada um de nós, a mediunidade foi surgindo de uma maneira diferente. Para alguns, era uma coisa estranhíssima, não conseguia entender aquilo, mas, por exemplo, eu que nasci em berço espírita, para mim a mediunidade era uma coisa do dia a dia.
para muitos aqui, não foi coisa do dia a dia. Foi difícil, certo? Por quê? Porque muitas vezes você sente a presença de espíritos que não lhe trazem muito bem. E aí você age, você reage, né? E aí, quando você chega na casa espírita, começa a estudar, começa a trabalhar mediunicamente, enquanto nós não nos apropriarmos do conhecimento que o Kardec já nos trouxe, né, com as mensagens e os estudos que ele nos traz sobre os diversos tipos de mediunidade, as sensações que os espíritos podem nos trazer e assim por diante, seremos médiuns imperfeitos, como também somos imperfeitos nas nossas virtudes e nos nossos defeitos, né? Nós ainda somos imperfeitos. Temos algumas virtudes, mas muito mais defeitos, e que precisamos trabalhar com isso. Assim também, na mediunidade, nós precisamos aprender a trabalhar com ela. E quando fazemos isso, precisamos estar atentos, né? Porque a prática da mediunidade, ela deve ser feita, se possível, em grupos, mesmo que sejam grupos pequenos, né? Mas seria melhor que ela ocorresse em grupos. Claro que cada médium tem um tipo de mediunidade, né? E o próprio Kardec colocou que, para o médium psicógrafo, ele pode, inclusive, trabalhar sozinho, mas ele tem que se precaver sempre. Ou seja, toda a produção mediúnica dele tem que ser colocada à prova, né, da sua conexão com a espiritualidade superior, com os ensinamentos de Jesus, para a segurança do próprio médium, né? E passar para outras pessoas que conheçam a sua produção mediúnica para ver se aquilo ali não tem alguma pegadinha, alguma coisa errada, não é? Muito bem. Assim também, né, o, o Kardec diz que, na prática mediúnica, se você tem um grupo, né, você se fortalece. Nós todos trabalhamos, né, quem está frequentando os trabalhos mediúnicos, em grupos razoavelmente pequenos, né, e em condições de dar o suporte uns aos outros. Mas, como cada um está num nível diferente, né, de desenvolvimento da mediunidade e de entendimento daquilo que se passa com, com o médium na hora da comunicação mediúnica, né, nós temos a possibilidade de termos um médium, eu vou chamar assim, mais indisciplinado, né, que ainda não sabe que ele é o dono do próprio corpo, né, que se ele receber o Espírito com muito amor, como se fosse um filho querido, ele domina pela presença do sentimento amoroso, aí ele controla o Espírito pelo amor, né, e não por resistir à sua influência. Então, tudo isso, né, mostra que estamos em fases diferentes e precisamos trabalhar, né, para que a nossa mediunidade se desenvolva sob a égide do Evangelho, né? A prática do Evangelho, a prática mediúnica, também baseada na prática do Evangelho, de cada um dos membros do grupo, do médium, do esclarecedor, né? Do dialogador, do, do dirigente, dos vibradores, de todos aqueles que estão, né, na prática mediúnica. Então, é muito importante que a gente tenha essa segurança
de que a nossa mediunidade vai estar sendo colocada, né, em prática, e se todo o grupo trabalhar efetivamente no bem de todos, né, respeitando as individualidades e dando forças e ajudando a cada um, nós estaremos, então, né, realmente fazendo a união, né? A união faz a força do bem. É isso que eu entendi. Comentários? Ninguém tem nada para comentar? Ok. Então, nós vamos para a lição 47. Clarividência. Isso não. É isso mesmo, né? É clarividência. Vai estar na questão número 167. É isso, né? É. Tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa antes de nós mudarmos de lição? Do livro Seara dos Médiuns? Não? Então, Cláudia, você pode ler para mim? Clarividência, reunião pública de 27/6/1960, questão número 167. Agora você pode ler inteirinha, tá? Ah, tá. Como acontece na alimentação do corpo, a visão no campo da alma é diferente para cada um. O tubo digestivo recebe o que se lhe dá, mas a assimilação do recurso ingerido obedece à disposição mais íntima dos mecanismos orgânicos. Os olhos, igualmente, veem tudo. No entanto, a interpretação do que foi visto corre à conta dos processos mentais. É por isso que todo fenômeno de clarividência solicita filtragem no crivo da razão. Determinado médium informa ter visto inovidáveis personalidades da história. Possivelmente estará dizendo uma verdade. Essa verdade, porém, pede estudo das condições circunstanciais. Vejamos como o assunto é delicado na esfera dos próprios homens. Se uma pessoa só e desavisada fosse levada a ver uma cópia da Assunção de Murilo num arranjo cinematográfico, acreditaria contemplar a venerável Maria de Nazaré escalando os céus, rodeada de anjos, quais pássaros graciosos, segundo a concepção do admirado pintor espanhol. A figura de qualquer comandante de Estado nos tempos modernos pode ser vista a longa distância através da televisão, e se uma criatura isolada e desprevenida fitasse a imagem falante, estaria naturalmente convicta de haver entrado em contato direto com o comandante televisionado. Enquanto a observação mediúnica não se generalizar mais extensamente na Terra, provocando mais amplas conclusões do chamado consenso geral, a mensagem da clarividência demanda considerações específicas.
Com isso, não queremos dizer que esse ou aquele apontamento mediúnico deva ser desprezado, pois que, em mediunidade, tudo é ensinamento digno de atenção. Ponderamos apenas o impositivo de estudo, a fim de que a interpretação particular não se dirija para as raias do ilógico. Para ilustrar as nossas afirmativas, vejamos o arco-íris a desdobrar-se diante da multidão. Efetivamente, quando surge na beleza das 7 cores, parece uma coroa sublime, propositadamente desenhada por algum geômetra invisível na glória do firmamento. Entretanto, a maravilha celeste não tem qualquer expressão substancial por estruturar-se em simples jogo de luz. Aí terminou a parte da clarividência. Uhum. Muito bem. Bastante ilustrativa, bastante importante essa lição, em termos de mediunidade, mais especificamente, né, a mediunidade de clarividência, né? Ou também, pode ser também a vidência, né? É muito difícil, assim, de você ficar definindo ou falando sobre as diferenças, né, de uma e de outra. Vamos tratar a vidência, a clarividência, né, como um fenômeno mediúnico importante e, e que envolve a nossa visão, né, e a interpretação do médium sobre aquilo que está vendo. Então, nós temos que ir para, como temos feito sempre, né, ir para a questão número 167 do Livro dos Médiuns. E aí eu pergunto para vocês, em que capítulo que está isso? A questão 167. Capítulo 14. 14? Número 5, médiuns videntes. Tá bom, espera só um minutinho, deixa eu achar aqui. Tudo bem, filhão? Capítulo 14. 19. Só um segundinho, gente. É dos médiuns, não é isso? Deixa eu ver. Capítulo 14. É o item 167, não é isso? Isso. Tá bom. Ok. Ok. Você está com o livro dos médiuns aí, Cláudia? Estou. Eu estou com aqui a tradução do Salvador Gentili, Uhum. tá? Tá. Vai ter sempre, para todo mundo que está, né, estudando aqui, existem pequenas variações entre aqueles que fizeram as traduções, né, entre os tradutores aí dos livros, né? Então, Salvador Gentili tem uma forma de traduzir, o Guilom Ribeiro foi por outra forma. Então, existem pequenas variações, o que é natural, né? Mas o conteúdo vai ser o mesmo, ok? A forma de escrever de cada um tem também a sua época, né? Aquela de uma certa forma meio que datado, né? E então existem pequenas variações, tá bom?
Então, eu vou pedir, então, para a Cláudia ler para nós o item 167. Então, vamos lá. Médiuns Videntes, 167, de Salvador Gentili. Os médiuns videntes são dotados da faculdade de ver os espíritos. Aos que gozam dessa faculdade no estado normal, quando estão perfeitamente despertos e dela conservam uma lembrança exata. Outros não a têm, senão no estado sonambúlico ou próximo do sonambulismo. Esta faculdade raramente é permanente e é quase sempre o efeito de uma crise momentânea e passageira. Podemos colocar na categoria de médiuns videntes todas as pessoas dotadas da segunda vista. A possibilidade de ver os espíritos em sonho resulta, sem contradita, de uma espécie de mediunidade, mas não constitui, propriamente falando, os médiuns videntes. Explicamos esse fenômeno no capítulo 6º das manifestações visuais. O médium vidente acredita ver pelos olhos como os dotados da segunda vista, mas, na realidade, é a alma quem vê. E essa é a razão pela qual veem tão bem com os olhos fechados, como com os olhos abertos, de onde se segue que um cego pode ver os espíritos como aquele que tem a vista intacta. Haveria sobre este último ponto um estudo interessante a fazer, e seria o de se saber se esta faculdade é mais frequente entre os cegos. Os espíritos que foram cegos nos disseram que, em sua vida, tinham pela alma a percepção de certos objetos e que não estavam mergulhados numa obscuridade negra. Aí terminou o item 167, agora começa o 168. Não, então. Então, aí é importante, né, a gente verificar agora se nós vamos reler este capítulo sobre os médiuns, né? Porque é importante, né? Você viu que ele cita aqui o capítulo 4, não é isso? Ou sexto? 5. Não, tá. Sexto. O capítulo 6. No capítulo 14, item 5 que nós estamos, né? Mas é que no texto ele fala assim: explicamos este fenômeno no capítulo 6 das manifestações visuais, né? Isso. Então o que acontece? Aqui agora eles estão falando do médium. Lá, nesse capítulo 6, ele fala como que ocorrem as manifestações visuais, né? De que tipo, como que isso ocorre. E aqui ele está falando do médium. Então, o médium vidente é aquele que vê os espíritos. Tá? Então, o que nós vamos ter que decidir agora é se nós vamos ler sobre a mediunidade de evidência, né? Ou se nós vamos simplesmente voltar para estudar no miudinho, vamos dizer assim,
né, esta, é, essas, essas informações que estão aqui. Eu acho que o item 166, né, ele está ligado, ou 168, se não me engano, né, ele está ligado ainda ao item dos médiuns videntes, né? Então, a minha Isso. sugestão é que a gente trate dos médiuns videntes somente. E a gente não leia todo o capítulo, né, dos médiuns. A gente lê somente sobre os médiuns videntes. Então, aí a Cláudia poderia ler na sequência também, que o 168. Depois a gente volta no miudinho. É para dar sequência, É, então? então, todo mundo concorda com essa minha proposta? Eu concordo, Eduardo. Isso, para a gente não ir lá no início do capítulo de novo, tá bom? Sim, tá ótimo. Então, tá bom. Então, Cláudia, por favor. Então, vamos lá. Médiuns videntes, o 168, que diz assim: é preciso distinguir as aparições acidentais e espontâneas da faculdade propriamente dita de ver os espíritos. As primeiras são frequentes, sobretudo no momento da morte de pessoas que se amou ou conheceu, e que vêm advertir que não são mais deste mundo. Há numerosos exemplos de fatos deste gênero, sem falar das visões durante o sono. De outras vezes, são igualmente parentes ou amigos, que, embora mortos desde mais ou menos longo tempo, aparecem, seja para advertirem de um perigo, seja para darem um conselho ou pedirem um serviço. O serviço que um espírito pode reclamar consiste geralmente no cumprimento de uma coisa que não pôde fazer em sua vida, ou no socorro das preces. Essas aparições são fatos isolados, que têm sempre um caráter individual e pessoal, e não constituem uma faculdade propriamente dita. A faculdade consiste na possibilidade, se não permanente, pelo menos muito frequente, de ver qualquer espírito que se apresente, mesmo àqueles que nos são os mais estranhos. É esta faculdade que constitui, propriamente falando, os médiuns videntes. Entre os médiuns videntes, há os que não veem, senão os espíritos que se evocam e dos quais podem fazer a descrição com uma minuciosa exatidão. Descrevem nos menores detalhes seus gestos, a expressão de sua fisionomia, os traços da face, as vestes e até os sentimentos dos quais parecem animados. Há outros nos quais essa faculdade é ainda mais geral. Veem toda a população espírita ambiente, ir, vir e, se poderia dizer, vaguear para suas tarefas. É para dar sequência no 169? Sim. Então, vamos no 169. Assistimos uma noite à apresentação da ópera Oberon com um muito bom médium vidente.
Havia na sala um número bastante grande de lugares vazios, mas dos quais muitos estavam ocupados por espíritos que tinham o ar de tomar parte no espetáculo. Alguns iam perto de certos espectadores e pareciam escutar sua conversação. Sobre o palco se passava uma outra cena. Por detrás dos atores, vários espíritos de humor jovial se divertiam, arremedando-os, imitando seus gestos de um modo grotesco. Outros, mais sérios, pareciam inspirar os cantores e esforçar-se para lhes dar mais energia. Um deles estava constantemente perto de uma das principais cantoras. Nós o cremos com intenções um pouco levianas. Tendo-o chamado após a queda da cortina, veio a nós e reprovou com alguma severidade nosso julgamento temerário. Não sou o que pensais, disse ele. Sou seu guia e seu espírito protetor. Estou encarregado de dirigi-la. Depois de alguns minutos, de uma conversa muito séria, nos deixa dizendo: adeus, ela está em seu camarote, é preciso que eu vá velar sobre ela. Evocamos em seguida o espírito de Weber, o autor da peça, e lhe perguntamos o que pensava na execução da sua obra. Não está muito mal, disse ele, mas está débil. Os atores cantam, eis tudo, não há inspiração. Esperai, ajuntou, vou tentar dar-lhes um pouco do fogo sagrado. Então, se o viu sobre o palco, planando acima dos atores. Um eflúvio parecia partir dele e se derramar sobre os atores. Nesse momento, houve entre eles uma recrudescência visível de energia. Item 170 diz assim: eis um outro fato que prova a influência que os espíritos exercem sobre os homens com o seu desconhecimento. Estávamos, como naquela noite, em uma representação teatral com um outro médium vidente. Tendo iniciado uma conversação com um espírito espectador, este nos disse: vede aquelas duas senhoras sozinhas naquele camarote de primeira? Pois bem, desejo muito fazê-las deixar a sala. Digo isto, viu-se que se colocava no camarote em questão e falar com as duas senhoras. De repente, estas que estavam muito atentas ao espetáculo se olham, parecem se consultar, depois se vão e não reaparecem mais. O espírito nos fez, então, um gesto cômico para mostrar que havia tido palavra, mas não o revemos mais para lhe pedir mais amplas explicações. Assim é que podemos, muitas vezes, ser testemunhas do papel que desempenham os espíritos entre os vivos. Observamo-los em diversos lugares de reunião, nos bailes, concertos, sermões, funerais, bodas, etc. E por toda parte os encontramos atiçando as más paixões, soprando a discórdia, excitando as rixas e regozijando-se com as suas proezas. Outros, ao contrário,
combatiam essa influência perniciosa, mas não eram senão raramente escutados. O item 171 agora que diz assim: a faculdade de ver os espíritos, sem dúvida, pode se desenvolver, mas é uma daquelas que convém esperar seu desenvolvimento natural, sem provocá-lo, se não se quer se expor a ser joguete da própria imaginação. Quando o germe de uma faculdade existe, ela se manifesta por si mesma, em princípio. É preciso se contentar com as que Deus nos concedeu, sem procurar o impossível, porque então, querendo muito ter, arrisca-se a perder o que já se tem. Quando dissemos que os fatos de aparições espontâneas são frequentes, número 107, não quisemos dizer que sejam muito comuns. Quanto aos médiuns videntes propriamente ditos, são ainda mais raros e há muito para se desconfiar daqueles que pretendem desfrutar dessa faculdade. É prudente não lhes dar fé, senão sobre provas positivas. Não falamos mesmo daqueles que se dão à ridícula ilusão dos espíritos glóbulos, que descrevemos no número 108, mas dos que pretendem ver os espíritos de um modo racional. Certas pessoas podem, sem dúvida, se enganar de boa fé, mas outras podem também simular essa faculdade por amor próprio ou por interesse. Nesse caso, é preciso particularmente considerar o caráter, a moralidade e a sinceridade habitual, mas é, sobretudo, nas circunstâncias dos detalhes que se pode encontrar o mais certo controle, porque aos que não podem deixar dúvidas, como, por exemplo, o retrato de um espírito que o médium não conheceu jamais quando vivo. O fato seguinte é dessa categoria. Uma senhora viúva, cujo marido se comunicava frequentemente com ela, se encontrou um dia com um médium vidente que não a conhecia, nem a sua família. O médium lhe disse: vejo um espírito perto de vós. Ah, disse a senhora, é sem dúvida meu marido, que não me deixa quase nunca. Não, respondeu o médium, é uma mulher de certa idade. Ela está penteada de uma maneira singular. Tem um bandô branco sobre a fronte. Com essa particularidade e outros detalhes descritos, a senhora reconheceu sua avó sem qualquer engano, e na qual não pensava absolutamente nesse momento. Se o médium tivesse querido simular a faculdade, lhe seria fácil seguir o pensamento da senhora, enquanto que, no lugar do marido com quem estava preocupada, viu uma senhora com uma particularidade de penteado da qual nada lhe podia dar ideia. Esse fato prova uma outra coisa, de que a visão no médium não era o reflexo de nenhum pensamento estranho. Ver número 102. E aí termina o item 5, porque o item 6 passa para médiuns sonâmbulos. Isso. Aí terminou os videntes. Então, nós vamos parar por aqui hoje, e na semana que vem, então, a gente volta para estudar no miudinho, tá bom? Sobre os médiuns videntes. Beleza? Cecília, você pode encerrar para nós? Cecília está aí? Posso sim, Eduardo. Por favor.
E aí você já começa o da sequência, tá bom? Tá Que vai ter certo. agora o 21. Quem que está fazendo a sequência? É o Antônio? O Antônio, isso. Tá bom. Então, vamos mais uma vez agradecer por esse momento de estudo, por esse momento em que nos conectamos com o nosso aprendizado, que tanto nos ajuda a entender e a lidar com a nossa mediunidade, ferramenta bendita, que nesta vida, não sei se em outras, mas que nessa vida conseguimos entender. Agradecemos também a ajuda dos irmãos que estiveram aqui nos assistindo. Acredito que nos nossos lares, né? E agradecemos também os irmãos que junto conosco também estão aprendendo. Que Deus os abençoe. E que esta prece, Senhor, com a nossa eterna gratidão, possa ser encaminhada a todos os nossos irmãos que nesse momento se encontram doentes em seus lares, nos hospitais, nas ruas. Socorre, Pai, a todos com teu manto de luz. Socorre o nosso planeta, a nossa nação, os nossos governantes e toda a humanidade, principalmente onde houver pranto, dor, sofrimento, fome, conflitos e guerras. Acolhe, Pai, a todos com teu manto de luz. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas e ofensas, da mesma maneira em que vamos perdoando os nossos devedores e ofensores. Não nos deixes entregues às tentações e livra-nos, Senhor, de todo mal. Que esta prece possa envolver o nosso irmão Antônio nos estudos que acontecem daqui para frente. Boa noite a todos. Muito obrigado, Cecília. Obrigada, Eduardo. Obrigada.